Olá, querido aluno, olá, querida aluna do Geo Conectado, professor Grega, chegou o grande dia, aulão ACAF do Geo Conectado, parte 1. Esse aulão, deixa eu explicar para vocês, ó, essa é a primeira parte do aulão, tá? Hoje é sábado, semana, né? Estamos a uma semana e um dia da prova da CAF, então a primeira parte do aulão, conforme eu combinei com vocês, gravado, Geografia Geral, Geografia do Brasil, Santa Catarina e Atualidades. A segunda parte do aulão, a CAF, quarta-feira que vem, no nosso horário normal de aula ao vivo, beleza? Então, nosso aulão, a CAF, em duas partes. Aproveitem essa primeira parte, mas também, quarta-feira que vem, o nosso último encontro ao vivo, a segunda parte do aulão. Vamos lá, então? Começamos, então, com Geografia Geral. Vamos lá. Eu já fiz em formato de questões da CAF, tá? A geografia é uma ciência que estuda a superfície terrestre, as relações humanas e o meio ambiente, analisando fenômenos naturais como relevo, clima, hidrografia, geologia, mas há também aspectos humanos como população, urbanização, aspectos econômicos e culturais. Verdadeiro, claro. A geografia é uma ciência que estuda as relações entre os seres humanos e o espaço. Segundo, o determinismo geográfico foi uma corrente de pensamento, foi uma teoria geográfica que afirmava que o ambiente natural, como o clima, o relevo, os recursos naturais, exercia influência direta e determinante no desenvolvimento das sociedades humanas. Verdadeiro. O determinismo dizia que a natureza determina se a região irá se desenvolver ou não. Só lembrando que essa teoria geográfica, né, está ultrapassada. Hoje em dia, a teoria mais aceita é o possibilismo. A natureza influencia, a natureza pode dificultar, mas são as relações humanas é que irão gerar ou não o desenvolvimento. Terceiro, na geografia nós temos alguns conceitos fundamentais, né, como o conceito de lugar, de paisagem, de território, o conceito de espaço geográfico, de redes geográficas, e um dos conceitos é o conceito de paisagem, que ela pode ser explicada como a representação da realidade geográfica, aquilo que a nossa percepção auditiva, olfativa, tátil e principalmente visual capta do espaço verdadeiro. Cuida. Lugar é onde tu vives, é onde tu mora, onde tu tens histórias, onde tu tens vínculos afetivos. Paisagem é a representação da realidade geográfica através dos nossos sentidos. Próximo. Em qualquer direção, entre os pontos cardeais leste e oeste, existem 4 subcolaterais, 2 colaterais e um cardeal. Certo? Deixa eu provar para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui agora rapidinho, ó. Vou aqui abrir aqui na frente de vocês, ó. Vamos botar aqui, ó. Rosa dos ventos. Rosa dos ventos. Vou botar a imagem, tudo aqui na frente de vocês. Aqui, ó. Vou ampliar a imagem, tá? Ó, entre os pontos cardeais leste e oeste, nós vamos ter 2 colaterais, o nordeste e o noroeste, e 4 subcolaterais, oeste e noroeste, norte noroeste, norte nordeste e leste nordeste. Portanto, volta lá para a alternativa, verdadeiro. Quinta, a linha do Equador é um meridiano principal. Opa, já está errado. A linha do Equador é um paralelo. Bota lá, falso. Paralelos são linhas que cortam a Terra horizontalmente. A linha do Equador é um paralelo que divide a Terra em hemisfério norte, ou boreal, né? Setentrional, sul, austral ou meridional. O erro aqui é a palavra meridiano. Errado. Sexta, o sistema de posicionamento global é uma rede de satélites que orbitam a Terra e que permitem a localização precisa de qualquer ponto na superfície. Perfeito. O primeiro sistema de posicionamento global foi o GPS, criado pelos americanos na época da Guerra Fria. Funcionando 24 horas por dia, o sistema é composto por uma constelação de satélites que transmitem sinais de rádio para receptores GPS no solo, permitindo que esses dispositivos calculem a exata posição dos indivíduos em relação à latitude, longitude e altitude. Perfeito. Só lembrando que não existe só o GPS, né? Tem o GPS, tem o Galileu europeu, tem o GLONASS russo, né? Tem, a China tem o dela também, Índia, Japão. Sétima, o Sistema de Informações Geográficas, o SIG, né? A Geographic Information System, é um sistema que integra dados de localização,
só me apareceu uma coisa aqui estranha. Volta para cá. Beleza? Voltando aqui então, é um sistema que integra dados de localização e informações descritivas, criando um banco de dados digital georreferenciado. Ele permite analisar, visualizar e interpretar dados espaciais, auxiliando na tomada de decisões em diversas áreas. Perfeito. Greg, o que é esse sistema de informações geográficas? Para pensar. Nós temos os sistemas de geolocalização via satélite, beleza? Esses dados acabam sendo analisados, interpretados e acabam criando uma série de serviços, produtos e possibilidades de utilização. Pega, por exemplo, o Waze. O Waze, ele parte da tua localização, GPS, a tua latitude, a longitude e a altitude. Só que aí outras empresas, a partir desse georreferenciamento, criam outros serviços, como, por exemplo, verificar se o trânsito está fluindo ou não na região que você está ou para onde você quer ir. Próxima. Vamos nos localizar. Continente americano. Geograficamente, a gente divide a América em América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, América Central em vermelho, istmica, né? Continental, insular, as ilhas, e América do Sul. Isso é uma divisão geográfica. O México está na América do Norte. Agora, do ponto de vista socioeconômico, cultural, histórico, a gente divide a América em duas Américas. América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos, e América Latina. Com base nesse critério, o México faz parte na América Latina. Beleza? E lembrando aquela história do Donald Trump de comprar a Groenlândia. Geograficamente, a Groenlândia pertence ao continente americano. Mas vocês sabem que, politicamente, ela pertence a quem? A Dinamarca. Lembra? Né? Ela é um território da Dinamarca. Do ponto de vista da geografia física, no oeste do continente americano, nós temos dobramentos modernos, montanhas rochosas na América do Norte, Cordilheira dos Andes na América do Sul. Mas nós também temos grandes planícies, como a planície do Mississippi, a planície amazônica, a planície platina. E na borda leste da América, planaltos mais antigos e mais desgastados, escuros. Olhem os paralelos que cortam a América. Círculo polar ártico, inclusive grande parte da Groenlândia fica dentro da região ártica, ao norte do círculo glacial. Trópico de Câncer corta o México, né? Aqui o Golfo do México. Equador, outro paralelo. E Trópico de Capricórnio também corta a América. A América é cortada por 4 dos 5 paralelos principais. A América só não é cortada pelo Círculo Polar Antártico. Voltando, medir a longitude é medir a posição de um ponto na superfície da Terra em relação ao meridiano de Greenwich, que é considerado o meridiano principal, 0. A longitude vai de 0 a 90? Não, ela vai de 0 a 180, lembra? Longitude vai de 0 a 180 para leste, 0 a 180 a oeste de Greenwich. Errado. Nona, a projeção de Mercator é um tipo de projeção cilíndrica, sim, paralelos e meridianos formam ângulos de 90 graus, feita por Mercator lá no século XVI, né, na época das grandes navegações. Ela é eurocêntrica, a Europa em cima no meio do mapa, distorce as altas latitudes, lembra? Ó, como a Groenlândia parece grande nesse mapa, mas na verdade a Groenlândia é 1/4 do território brasileiro. Mas o lado positivo da projeção de Mercator é que ela preserva as formas perto do Equador, verdadeira. Lembra? A projeção de Mercator mantém as formas perto do Equador, mas distorce os polos. Quem olha para a Groenlândia acha que a Groenlândia é maior que o Brasil, e na verdade ela só tem 1/4, né, do território brasileiro. Já a projeção de Peters, feita no século XX, é uma projeção cilíndrica também, paralelos e meridianos formam ângulos de 90 graus, só que ele é um mapa proporcional, equivalente, ele não distorce as áreas, distorce as formas, como vocês podem ver, está tudo meio esticado, mas não distorce as áreas, as proporções, as equivalências. Lembrando que ano passado o IBGE, ao atualizar o Atlas Escolar, criou o primeiro grupo de mapas brasilcêntricos, né? Mapas Mundi, onde que o Brasil fica no meio do mapa. Isso gerou muita polêmica, teve quem apoiou, teve quem criticou.
virou questão de tudo quanto é vestibular, né? Porque, de certa maneira, esse mapa rompe com aquela visão eurocêntrica, a Europa no centro do mapa. E esse ano o IBGE, de novo, causou polêmica, por quê? Porque fez mapas mundi de ponta cabeça brasilcêntricos. O Brasil no centro do planisfério, mas um mapa de ponta cabeça. Também mapa correto, também científico. Isso aqui continua sendo chamado de hemisfério sul, isso aqui continua sendo chamado de hemisfério norte. O meridiano de Greenwich não fica no meio do mapa, beleza? Quem está em laranja são países dos BRICS, mais o Brasil. Países em rosa, mais Brasil, são países que falam a língua portuguesa. Quem está em verde, né, mais o Brasil, são países do Mercosul, embora que a Venezuela devia estar em verde também, só que eu sei, ela foi suspensa do Mercosul, né, mas ainda é membro pleno. E os dois pontos destacados dentro do mapa aqui é o Rio de Janeiro, que vai sediar a reunião dos BRICS esse ano, e Belém do Pará, que vai sediar a principal reunião de meio ambiente desse ano, a COP30. Muito bem, vamos adiante. A projeção de Peters é uma projeção cilíndrica que busca representar a área das massas terrestres de forma proporcional e equivalente, corrigindo as distorções de tamanho presentes em outras projeções, como a de Mercator, embora ainda apresente distorções nas formas e nos ângulos. Perfeito. A projeção de Peters não distorce as áreas, não distorce as proporções, mas distorce as formas e os ângulos. 11ª. A escala numérica é uma forma de representar a relação entre a distância no mapa e a distância real no terreno, expressa por um número que indica quantas vezes a área real foi reduzida. O denominador sempre vai indicar o número de vezes que a área real foi reduzida. Como, por exemplo, 1 para 50 mil. Significa que uma unidade no mapa equivale a 50 mil unidades na realidade. Perfeito. O denominador sempre indica a quantidade de vezes que nós reduzimos a área real. Beleza? Já botei verdadeiro. 12ª. Em um mapa de escala para 1 para 48 milhões, existem duas cidades separadas por 4 centímetros. A distância real entre elas é 1.920 quilômetros. Como é que a gente faz? Corta os últimos 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Grega, sobrou 480. 1 centímetro é 480. Agora tu tens que multiplicar 480 por 4, que vai dar 1920 verdadeiro. Beleza? Vamos agora para a geologia. Litosfera, em geologia, é a camada externa e rígida da Terra, composta por placas tectônicas, composta pela crosta, né? E totalmente fragmentada em placas tectônicas que se movimentam sobre a astenosfera, ou também chamado manto superior, verdadeiro. Os escudos cristalinos são estruturas geológicas recentes, da era pré-cambriana, por esse motivo foram pouco desgastados pelos agentes. Errado. Escudos cristalinos são rochas antigas, datam lá do pré-cambriano, né? E foram muito desgastados pelos agentes erosivos. 15ª. Os dobramentos modernos, como Andes e Alpes, são estruturas geológicas que se formaram na era Cenozoica, período terciário. Perfeito. Por isso, são jovens e pouco desgastados pela erosão e por isso muito altos. Tectonismo e vulcanismo são exemplos de agentes internos ou endógenos. Essas forças atuam a partir do interior da Terra e são responsáveis por transformar o relevo terrestre através de processos geodinâmicos intensos. Perfeito. Agentes internos, tectonismo, vulcanismo, né? 17ª. Os terremotos ou sismos são provocados principalmente pelo acúmulo e liberação súbita de energia nas bordas das falhas tectônicas da litosfera, geralmente devido a movimentos tectônicos. Perfeito. Por que o Brasil não tem terremotos intensos? Porque a gente fica no interior da placa, onde a gente não tem gigantescas falhas tectônicas. 18. O principal agente do intemperismo é a água, que absorve o CO2 da atmosfera, adquirindo características ácidas. Em contato com a matéria orgânica, essa água da chuva cai, em contato com a matéria orgânica do solo, essa água fica mais ácida ainda, o que vai facilitar o seu trabalho de dissolução de carbonatos e outras substâncias. Em resumo, a água ácida, né, a água da chuva ácida, vai provocar uma série de reações químicas que vão fazer com que os minerais da parte externa da rocha percam suas propriedades, se soltem.
Isso nós chamamos de intemperismo químico. Ele atua através de reações como hidratação, dissolução, hidrólise, acidólise e oxidação. Perfeito! 19ª, agentes externos são forças da natureza ou da ação humana que atuam aqui na superfície, promovendo o desgaste, a modelação do relevo por meio de processos de intemperismo, erosão, transporte e sedimentação. Perfeito, lembra? Água da chuva, água do mar, água dos rios, gelo, calor, frio, vegetais, animais, homens, vento, tudo isso são agentes externos, erosivos. O basalto, uma rocha vulcânica, é classificada como rocha magmática vulcânica ou extrusiva. Perfeito, lembra? O Planalto Catarinense, grande parte dele foi derrames vulcânicos. Grande parte dele é composto de basalto. Já o granito, que nós temos um monte aqui nas serras litorâneas, é uma rocha magmática ou ígnea plutônica. Perfeito. Vamos para a geomorfologia. Segundo a geomorfologia, um planalto é uma área elevada e relativamente plana ou levemente ondulada, composta por rochas antigas e onde predominam processos erosivos. Perfeito! Para ser planalto tem que predominar erosão. Na geomorfologia, as depressões absolutas são áreas que ficam abaixo do nível do mar. Já as depressões relativas, aquelas que ficam acima do nível do mar. Perfeito. O Brasil só tem depressões relativas. Lembra? Lá na Amazônia predominam depressões relativas. 23ª, na geomorfologia, um golfo é uma grande reentrância ou entrada no mar ao longo do continente, caracterizando-se por águas relativamente protegidas por uma abertura bem ampla, bem larga, maior do que uma baía. Um golfo é algo maior do que uma baía. Um golfo tem uma abertura maior e o mar avança mais para dentro do continente. É uma forma de relevo costeiro resultante de processos erosivos ou da subsidência do afundamento da terra, que cria uma área de águas profundas, muitas vezes envolta, né, por promontórios e penínsulas. Perfeito. Olha por que o Grega está falando isso? Porque esse ano Donald Trump mudou o nome do Golfo do México para Golfo da América. Golfo é uma forma de relevo litorâneo que consiste numa grande entrada do mar no continente, beleza? Águas profundas e uma abertura bem larga. A baía é algo menor e a baía tem uma entrada mais fechada, beleza? 24ª, a troposfera é a camada mais importante da atmosfera, porque ela abriga vida, concentra 80% dos gases, né, da atmosfera, e é onde ocorrem os fenômenos essenciais à existência da vida e da ecologia perfeita. O conceito de tempo está relacionado às condições atmosféricas momentâneas. Por exemplo, o tempo hoje aqui em Brusque amanheceu friozinho, com umidade relativa do ar alta, em vários momentos do dia choveu. Já a previsão do tempo para a semana que vem, a partir de quarta, quinta, sexta, preparem-se, vem friozão! Vem friozão antes da prova da CAP. Já clima é falar, clima está relacionado à média das condições do tempo ao longo da história. Né? O clima tem a ver com a passagem das estações do ano, verdadeiro. 26ª. São exemplos de fatores climáticos: latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, corrente marítima, massa de ar, vegetação, entre outros. Perfeito. Vamos provar? No Equador, latitude 0, muito quente. Lá no Polo, latitude 90, muito frio. Variando a latitude, varia a temperatura. A altitude, se tu estás em lugares baixos, mais quente. Se tu sobe, vai para lugar muito alto, muito frio. Maritimidade, quanto mais perto do mar, menores as amplitudes térmicas. Continentalidade, quanto mais longe do mar, lá dentro do continente, por isso continentalidade, maiores amplitudes térmicas. Correntes marítimas, por exemplo, a corrente fria de Humboldt, que banha o Chile, ajuda a formar o deserto do Atacama. Massas de ar mudam a temperatura. Hoje, se vocês estão achando que está friozinho, na quarta-feira que vem, na quinta-feira que vem, na sexta, vai ser muito frio, porque vai entrar a primeira grande massa de ar polar do ano. Pode colocar lá, verdadeiro. Lembrando, gente, 27, os ventos sempre sopram da alta pressão para baixa pressão. Do anticiclone para o ciclone. É a mesma coisa. Alta pressão, anticiclone. Baixa pressão, ciclone. No hemisfério sul, os ventos ciclônicos, por exemplo, furacões, ciclones tropicais, ciclones extratropicais e subtropicais, sempre vão gerar no sentido, no hemisfério sul,
Acho que eu escrevi errado aqui, peraí. No hemisfério sul, os ventos ciclônicos, como por exemplo, nananana, giram no sentido anti-horário? Errado. Ah! No hemisfério sul é sempre no sentido horário. Beleza? No hemisfério sul, sempre no sentido horário. No hemisfério norte, que é anti-horário. Próxima. A zona de convergência tropical é uma região que fica perto do Equador e é a área onde os ventos alísios se encontram, ó, perto do Equador, trazendo a umidade, criando condições favoráveis à formação de nuvens e chuvas intensas, sendo uma característica chave para o clima da região do Equador. Por que chove tanto na Amazônia? Porque a Amazônia fica na região da zona de convergência intertropical. O ciclo hidrológico é um movimento natural e contínuo da água da Terra, passando por processos como evapotranspiração, condensação, precipitação, infiltração ou escoamento superficial. E o ciclo hidrológico é essencial para a vida no planeta, verdadeiro. 31. As nuvens cúmulos-nimbus são nuvens densas e altas, de grande desenvolvimento vertical, e elas são responsáveis por fenômenos atmosféricos intensos, como chuvas muito fortes, descargas elétricas, granizos e tornados. Chuvas frontais ocorrem quando duas massas de ar de características diferentes, né, como aqui no sul do Brasil, se chocam, forçando o ar quente a subir, e isso acaba gerando precipitação verdadeiro. Lembra? Ó, tem três tipos de chuva. Chuva frontal, quando duas massas de ar com características diferentes se chocam. É o tipo de chuva que predomina aqui no sul do Brasil, tá? Chuva orográfica, quando os ventos trazem a umidade do mar, bate contra os morros, contra as encostas, chove mais de um lado, no barlavento, chove menos no outro lado, ou nem chove, sotavento. Isso é muito comum no litoral brasileiro e também no litoral nordestino, lembra? É um dos motivos que ajuda a explicar porque chove pouco no sertão. E chuva convectiva é aquela chuva que predomina na Amazônia, né? Tem muita evapotranspiração, esse vapor todo sobe na atmosfera, condensa, provocando chuva no próprio local. 33ª, tundra é um bioma de clima polar, perfeito, nós não temos isso no Brasil, caracterizado por temperaturas extremamente baixas, um verão muito curto, uma vegetação rasteira, né, de musgos, de líquens e a presença do solo congelado, o permafrost verdadeiro. Já a taiga é uma floresta de pinheiros, de coníferas, conhecida como floresta boreal. Isso só tem na É um bioma caracterizado por florestas de coníferas, invernos longos, frios, né? Verões curtos e, dependendo da região, ameno ou até quente. É o maior bioma terrestre contínuo do planeta, presente no hemisfério norte. Fechou. Também não temos no Brasil. Agora vamos para a parte de combustíveis. A participação dos combustíveis fósseis no consumo mundial, petróleo, carvão, gás, nos últimos 20 anos recuou. Falso, não, só vem aumentando. Só vem aumentando. A maior parte da matriz elétrica mundial ainda é gerada a partir de combustíveis fósseis. Verdade. A maior parte da energia elétrica no mundo, não no Brasil, vem da queima de carvão, petróleo e gás. Verdadeiro. E lembrando que não são fontes de energias renováveis. 37. Fontes de energias renováveis são aquelas que se regeneram naturalmente e não se esgotam com o uso, ao contrário dos combustíveis fósseis. Perfeito. São exemplos de fontes de energias renováveis: solar, eólica, biomassa, geotérmica, maremotriz, ondemotriz. Perfeito. Maremotriz, a energia gerada através das marés, e ondomotriz pelas ondas. 39. As fontes de energias renováveis já respondem por mais da metade da produção de energia elétrica na China. Não. Superando o Brasil, não. A China vem investindo um monte, tá? Sim. A China é o país que mais investe em energia solar, eólica, mas eu não posso dizer que a maior parte da energia consumida, produzida na China, é renovável. 40, o petróleo vem sendo explorado nos Estados Unidos desde o século XIX, verdade, e o esgotamento de suas reservas, falso. Tem petróleo no Golfo do México, tem petróleo no Alasca, errado. Tanto é que os Estados Unidos viraram autossuficientes, né? 41ª, o etanol é uma fonte de energia renovável, mas o uso de terras agrícolas para a produção de biocombustíveis pode contribuir para o desmatamento de áreas rurais e até reduzir o espaço para a produção de alimentos. É verdade, é verdade. O etanol é uma fonte de energia renovável, é um combustível menos poluente que os derivados de petróleo, como gasolina, né, diesel, mas existe esse outro problema. Ele pode contribuir para o desmatamento ou até mesmo pode ocupar áreas que poderiam ser utilizadas para a produção de alimentos.
42ª, a China é atualmente o país que mais gera energia solar e eólica no mundo, liderando a capacidade instalada, a geração e inclusive a expansão dessas fontes. Perfeito. É aquilo que eu falei antes, ó. A China é o país hoje que mais gera energia eólica, que mais gera energia solar. Só que a maior parte da energia da China ainda é uma energia suja. 43ª, o conceito de plantation, lembra? Os portugueses trouxeram para cá, na zona da mata nordestina, tem suas raízes na colonização de exploração, com o uso de mão de obra escrava, certo? Voltada para a produção comercial em larga escala, sim. Latifúndios agrícolas, voltados para a exportação, como aqui no Brasil, da cana, né, do açúcar, do café, do algodão, do cacau, entre outros, verdadeiro. Aqui no caso, mundo, né, não é Brasil, no mundo. 44ª. A revolução tecnológica agrícola já atingiu seu potencial de aumento da produção, de modo que, para continuar enfrentando a explosão demográfica que o mundo vive, é preciso um novo modelo de produtivo agrícola errado. A revolução tecnológica na agricultura não atingiu seu limite. Continua avançando com máquinas, equipamentos, técnicas, insumos. Outro erro, o mundo não vive hoje uma explosão demográfica, galera. Cuidado, a explosão demográfica foi na metade do século XX. No mundo inteiro, tá? De maneira geral, as taxas de crescimento da população estão diminuindo ou desacelerando. 45ª, o crescimento da produção de cereais no mundo foi resultado de tecnologias da Revolução Verde e que provocou a diminuição da desnutrição em escala global. Verdade. A Revolução Verde pregou a mecanização do campo, o uso de insumos, de agrotóxicos, pesticidas, herbicidas. E isso, a partir da metade do século XX, aumentou a produção de alimentos. Aumentando a produção, aumentou a oferta, aumentando a oferta, os preços caíram. E quanto mais barata a comida, mais gente comendo, menos pessoas desnutridas no planeta. É fato. Mas cuidado, tá? A Revolução Verde também tem os seus contras, como, por exemplo, não acabou com o problema da fome, como ela tinha prometido, aumentou a concentração de terras e levou muitos pequenos agricultores que não tinham dinheiro para comprar máquinas e equipamentos a largarem o campo e irem para as cidades. Então tem o lado positivo e tem o lado negativo. 46ª, na metade da primeira década do século XXI, a maior parte da população mundial passou a viver em áreas urbanas. Verdadeiro. O mundo hoje é mais urbano do que rural. Os países onde a taxa de urbanização é inferior a 50% se concentram na África subsaariana e no sul da Ásia. As regiões do planeta menos urbanizadas são a África subsaariana e alguns lugares do sul da Ásia, certo. A rápida urbanização acaba resultando numa série de problemas, incluindo o crescimento desordenado das cidades, trânsito congestionado, problemas ambientais como poluição da atmosfera, desmatamento, falta de infraestrutura básica como saneamento básico, segregação social, desigualdades. Em resumo, toda região que passa por uma rápida urbanização acaba gerando graves problemas urbanos. 49ª, para mitigar os problemas urbanos ou da rápida urbanização, é essencial que as cidades, né, que os políticos adotem políticas públicas integradas e sustentáveis, como, por exemplo, planejamento adequado, investimentos em infraestrutura e promoção da inclusão social. Perfeito. Terminou a parte de geografia geral. Porra, Greg, aqui é o aulão completo. É isso mesmo. Na quarta-feira, vocês vão ter a segunda parte da geografia geral, tá? Agora vamos um pouquinho de geografia do Brasil, que é um pouquinho mais rápido. Vamos lá. O Brasil está localizado integralmente no hemisfério sul e oriental. Falso. O Brasil é cortado pela linha do Equador. 93% fica no hemisfério sul, 7% fica no hemisfério norte. O Brasil, na porção oriental, é banhado pelo Oceano Atlântico ao longo do seu litoral. Verdadeiro. Na borda oriental do Brasil, o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. A linha do Equador atravessa o território brasileiro? Sim, passando pelos estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas e Rondônia. Falso. Amapá sim, Pará sim, Roraima sim, Amazonas, Rondônia não. O Brasil faz fronteira com todos os países da América do Sul, exceto Chile e Equador? Perfeito. Que são 2 países andinos, mas a gente não faz fronteira. O Brasil é um país continental grande, é o 5º país mais extenso do planeta, sim, se os americanos não contarem o Alasca, inclusive o Brasil vira o 4º, verdadeiro. E equidistante, né? As distâncias norte e sul são muito parecidas com as leste e oeste, verdadeiro.
Ó, o Brasil é o quinto país mais extenso do mundo, mas em terras contínuas. Perdão, o Brasil, eu apontei para os Estados Unidos. O Brasil é o quinto país mais extenso do planeta. Mas, quando os Estados Unidos não contam o Alasca, a área continental deles fica menor do que o Brasil. Então, em terras contínuas, o Brasil é o quarto, Estados Unidos, o quinto. Vamos para a geologia. A estrutura geológica do Brasil é formada por escudos cristalinos e bacias sedimentares. Perfeito. O Brasil não tem dobramentos modernos. Temos 36% de escudos, 64% de bacias. Os escudos cristalinos são áreas ricas em minerais metálicos, como ferro, manganês, ouro, bauxita verdadeiro. Ó, quadrilátero ferrífero, rico em minerais metálicos, escudo cristalino. Aqui em Minas Gerais. Lá no Pará, a Serra dos Carajás, escudo cristalino, rico em ferro, manganês, ouro. Terceiro, o Brasil possui uma grande ocorrência de dobramentos modernos? Não, o Brasil não tem dobramentos modernos. Próxima, as bacias sedimentares brasileiras, como a litorânea e a amazônica, são importantes áreas para a exploração de petróleo e gás. Perfeito. Combustíveis fósseis só se formam em bacias sedimentares. Lembrando que o Brasil não tem dobramentos modernos. O Brasil tem 64% de bacias sedimentares e 36% de escudos cristalinos. Relevo do Brasil agora, vamos lá. A origem do relevo brasileiro está diretamente ligada à estabilidade tectônica do nosso território, o que limita a ocorrência de fortes terremotos e vulcanismo. Perfeito. O Brasil hoje não tem vulcões ativos. No Brasil não acontecem intensos terremotos. O Planalto Central é uma formação geológica associada ao escudo cristalino brasileiro, abriga importantes rios, como, por exemplo, a bacia do Tocantins-Araguaia. Verdadeiro, o Tocantins-Araguaia nasce no Planalto Central brasileiro. O relevo brasileiro é, em sua maior parte, bem antigo, desgastado, que explica a baixa ocorrência de grandes altitudes. Verdadeiro. Ponto mais alto do Brasil, Pico da Neblina, não tem 3.000 metros de altitude. A Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira fazem parte de dobramentos modernos. Não, o Brasil não tem dobramentos. A atual classificação de relevo brasileiro é a de Jurandir Rosa, mais moderna, né? Que utiliza critérios morfoestruturais, morfoclimáticos e altimétricos. Perfeito. Jurandir Ross identificou apenas 4 grandes formas de relevos no Brasil: montanhas, planaltos, planícies e dobramentos. Não, gente, o Brasil não tem dobramentos modernos. Ó, nas classificações mais antigas, o Brasil tinha planaltos e planícies. Na classificação mais moderna, o que o Brasil mais tem é o que está em verde, ó. Depressões relativas. Grande parte das terras amazônicas são terras baixas com depressões relativas, tá? Clima do Brasil. A latitude é um dos principais fatores responsáveis pela diversidade climática, sim. O Brasil vai do Equador, passando do Trópico de Capricórnio, né? Essa variação de latitude provoca uma variação climática. A altitude influencia diretamente na temperatura. Quanto maior a altitude, menor. Opa! A altitude influencia diferente. Quanto maior. Opa! O Grega leu errado. Ó, a altitude influencia nas temperaturas. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Olha o que está escrito aqui, ó. Quanto maior a altitude, maior a temperatura. É errado. O Grega caiu na pegadinha do Grega. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Leia com calma. Próxima. A continentalidade faz com que áreas no interior do Brasil tenham amplitude térmica maior do que o litoral, claro. Quanto mais longe, maior a amplitude térmica. As correntes marítimas não exercem influência nos climas brasileiros. Falso. O litoral brasileiro, no geral, é banhado por correntes quentes, que trazem ventos úmidos e provocam chuva no litoral. Ainda clima. O clima equatorial domina a região norte do Brasil, tá certo? Com altas temperaturas e chuvas abundantes durante o ano todo. Perfeito. É o clima equatorial quente e úmido, com pequena amplitude térmica. O clima tropical típico ocorre nas regiões central, principalmente do Brasil, e também no sudeste, com 2 estações bem definidas: inverno seco e verão chuvoso. Perfeito. No Brasil central, no clima tropical, chove no verão, seco no inverno. O clima subtropical com chuvas irregulares predomina na região sul. Falso. O clima subtropical do sul do Brasil é um subtropical úmido, com chuvas bem distribuídas o ano todo. E, por fim, o clima semiárido é característica do sertão, sim, ó, clima tropical semiárido, com chuvas escassas e mal distribuídas. Verdadeiro. Lembrando, ó,
Climograma número 1, chove mais no inverno do que no verão. Aqui é assim, ó, na zona da Mata Nordestina, tá? Climograma número 2, olha para cá. Chove pouco e as chuvas são mal distribuídas. Isso é característica do clima tropical semi-árido, beleza? Opa, desculpa. Climograma número 3, a maior amplitude térmica do Brasil e chuvas bem distribuídas. Isso é característica do clima subtropical aqui do sul do Brasil. Clima 4, é quente o ano todo, chove um monte, e até na época que menos chove, ainda chove muito. É o clima equatorial amazônico, né? E o clima 5, chove no verão, seco no inverno, é característica do Brasil central, é característica do clima tropical. Chove no verão, seco no inverno. Povo, só lembrando que aqui, ó, lembra do CFA, CFB? Nas áreas altas do sul do Brasil, CFB. Nas áreas baixas, CFA. Muito bem, a maioria dos rios brasileiros possui regime pluvial. A água dos rios, né? Quem alimenta os rios é a água da chuva. Ou seja, depende das chuvas verdadeiras. O Brasil possui a maior rede hidrográfica do mundo em volume de água doce, também verdadeiro. O Brasil tem a maior bacia do mundo é brasileira, amazônica. Grande parte da bacia platina fica no Brasil. Os rios brasileiros, em sua maioria, são de planície, o que favorece o potencial de geração de energia. Não, a maior parte dos rios brasileiros são de planalto e descem em depressões, com muita correnteza, com muito potencial hidrelétrico. Próxima, o aproveitamento hidrelétrico no Brasil é elevado devido ao grande número de rios caudalosos, relevo acidentado, perfeito. Tanto é que a maior parte da energia elétrica do Brasil é energia hidrelétrica. Lembrando, ó, das grandes bacias hidrográficas, Amazônica, a maior bacia do mundo, Paraguai, a que corta a região do Pantanal, Paraná, de Planalto, a que mais gera energia para o Brasil, Uruguai, muito importante na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, Tocantins, Araguaia, que nasce aqui no Brasil Central e corre na direção do Golfo Amazônico, são bacias diferentes, tá? A Amazônica e do Tocantins, Araguaia. A do São Francisco, que nasce aqui no Cerrado Mineiro, atravessa o sertão, desemboca aqui nos mares de Morros, e depois a bacia do Atlântico Sul, do Atlântico Sudeste, Atlântico Leste, Atlântico Nordeste Oriental, Nordeste Ocidental e do Parnaíba. Olha o relevo, para quem estava com dúvidas, predominam terras baixas na Amazônia, predominam depressões relativas, tá? Ó aqui a Cordilheira dos Andes, aqui, ó. Por que no inverno a massa polar atlântica pode chegar no sul da Amazônia? Porque ela passa aqui pelas terras baixas da Bacia Platina, da bacia, ela passa aqui pelas terras baixas da Bacia Platina, da planície do Chaco, entra nas terras baixas da Amazônia e provoca friagem aqui no sul da Amazônia, tá? A derrubar a temperatura. Vai acontecer semana que vem. Semana que vem vai acontecer friagem na Amazônia. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo em volume de água e extensão, perfeito. A bacia do São Francisco é importante para gerar energia elétrica. Temos importantes hidrelétricas aqui, sim. Três Marias, Sobradinho, Paulo Afonso, Itaparica, Xingó, Moxotó, mas também serve para o abastecimento de água, né? Por quê? Porque ela passa pelo sertão. Então, vamos lá. A bacia do São Francisco é importante para a geração de energia? Sim. Abastecimento? Mas seu curso é totalmente intermitente, falso. O Rio São Francisco, ele não seca. Quem seca são alguns afluentes dele. Aqui no sertão, também rios do Atlântico Nordeste Oriental e da Bacia do Parnaíba. A Bacia do Paraná abriga a usina hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores do mundo. Perfeito, Itaipu fica aqui na Bacia do Paraná. Já Tucuruí fica aqui na bacia, ó, próxima, bacia do Tocantins Araguaia, é totalmente brasileira, certo? E possui grande potencial hidrelétrico, porque desce os planaltos centrais, a depressão aqui, e aqui fica a usina hidrelétrica de Tucuruí. Perfeito, perfeito. Belo Monte fica aqui na bacia amazônica. Giral e Santo Antônio, Teles Pires, bacia amazônica. Oitava, a floresta amazônica é uma vegetação latifoliada, perene, apresenta elevada biodiversidade. Perfeito, perfeito. O cerrado é considerado o segundo maior bioma brasileiro e possui uma vegetação mais rasteira, arbustiva. Desculpa que faltou a palavra arbustiva. Rasteira, arbustiva, com baixa biodiversidade. E errado. A nossa savana, o nosso cerrado, é uma das savanas mais biodiversificadas do planeta.
A Mata Atlântica foi amplamente devastada e hoje restam apenas fragmentos desse bioma no litoral, perfeito. A caatinga é exclusiva do Brasil, né? Tanto é que é chamada de uma savana estépica, adaptada ao clima tropical semiárido, com vegetação xerófila e grande presença de cactáceas, perfeito. Ó, lembra, tá? Floresta amazônica, cerrado, mata dos cocais, mata atlântica, caatinga, mata de araucárias e campos. Já aqui, climas do Brasil, né? Equatorial, quente e úmido, tropical, que chove no verão, seco no inverno, tropical semiárido, chove pouco e mal distribuído, clima tropical litorâneo, né? Quente e úmido, porque os ventos úmidos do mar trazem a umidade, e clima subtropical, com as menores médias de temperatura, grande amplitude térmica e chuvas bem distribuídas. Nona, os pampas, ou campos sulinos, predominam no estado do Rio Grande do Sul e são formados por vegetação herbácea, perfeito. O Pantanal, apesar de ser uma das maiores planícies, né, a maior planície inundável do planeta, possui baixa biodiversidade. Falso! Falso! Ela é a maior planície de inundação do mundo e tem grande biodiversidade. Próximo. A vegetação da Amazônia tem grande importância na regulação do clima e no ciclo hidrológico, perfeito, claro, porque a Amazônia tem muita floresta, tem muita bacia, tem muita água, muita hidrografia, então tem muita evapotranspiração. Essa umidade vai para a atmosfera, provocando chuvas na Amazônia, mas também provocando rios voadores que provocam chuvas em outras áreas da América do Sul. A extensão da agropecuária presente, perdão, a expansão agropecuária representa uma das principais ameaças para os biomas brasileiros, sim, principalmente Cerrado e Amazônia, porque a fronteira agrícola do Brasil está aqui hoje, né? No sul da Amazônia e leste da Amazônia, já passou do Cerrado. Lembra? Grande chance da CAF colocar um mapa de domínios morfoclimáticos para vocês matarem a questão. Por isso que o Greg fez uma revisão bem detalhada. Vamos fechar então com domínios. Vamos lá. Vê se essa linha está certa. Na Amazônia, tem o predomínio de terras baixas, né, planícies, depressões relativas, baixos planaltos. Baixos planaltos entendam como depressões relativas, certo. O clima equatorial úmido, certo. A floresta amazônica é de folhas pequenas, aciclo-foliada e decídua? Falso! Ela é latifoliada, perene, né? Não é aciclo-foliada, é folha pequena. Segunda, no Cerrado, o relevo do Cerrado é marcado por chapadas e planaltos centrais? Sim. O clima é tropical, chove no verão, seco no inverno? Sim. A vegetação é arbustiva e retorcida, mais aberta? Sim. Predomina no centro-oeste, parte sudeste? Verdadeiro. A Caatinga. A Caatinga fica numa depressão entre planaltos, a depressão sertaneja? Sim. O clima é tropical semiárido? Sim. A vegetação é xerófita, cactácea? Sim. E localizada no sertão? Sim. Mata Atlântica cobria originalmente, né, os morros, encostas, serras e planícies litorâneas. O clima é tropical úmido, a floresta é densa, latifoliada. Nós tínhamos isso na borda oriental do litoral brasileiro, verdadeiro. Araucárias localizavam-se, né, aqui em cima no Planalto do sul do Brasil, um planalto formado por derrames basálticos. O clima é subtropical, floresta de araucárias, né, predominando a araucária, sul do Brasil, verdadeiro. Pradarias ou pampas, o relevo é baixo e suavemente ondulado, o clima é tropical, tropical, é subtropical, né? Falso. Pantanal é uma planície de inundação, o clima é tropical típico, chove no verão, seco no inverno, a grande biodiversidade, a vegetação é complexa, Mato Grosso e Mato Grosso, perfeito. Esses esqueminhas são bons, né, para a gente fazer aquela revisão, tá bom? Moçada, é isso mesmo, é pauleira. Estou falando que é uma revisão hiper completa, tá? Vamos agora para Santa Catarina. O estado de Santa Catarina está localizado, segundo a classificação oficial do IBGE, no complexo regional centro-sul do Brasil e é conhecido nacionalmente por sua grande diversidade ambiental, econômica e cultural verdadeira. Opa, errei por quê? Deixa eu ver o que eu errei. O estado de Santa Catarina está localizado segundo a classificação... Leia com calma, não faça. O Greg olhou para o relógio e viu que já passaram-se 45 minutos, o Greg apavorou. Olha, calma, olha o erro. O estado de Santa Catarina está localizado segundo a classificação oficial do IBGE? Não. Olha aqui, olha aqui, ó. A classificação oficial do IBGE divide o Brasil em 5 regiões.
Com base na classificação oficial, Santa Catarina está na região sul e não no Complexo Regional Centro-Sul. Complexo Regional Centro-Sul é quando você divide o Brasil em três grandes regiões, em três complexos regionais. Leia com calma, não faça como o Grega. Entenderam o erro? Vamos para a segunda. As características do relevo catarinense influenciam não apenas o clima e a vegetação, mas também atividades econômicas, como a agricultura, a pecuária, o turismo, com certeza. Quanta gente vem no inverno para cá, porque nas áreas mais altas, grande chance de nevar, né? Terceiro, os divisores de águas de Santa Catarina, representados principalmente pela Serra do Mar e Serra Geral, ó, Serra Geral, Serra do Mar, desempenham um papel fundamental na organização da drenagem dos rios do estado. Sim, a Serra Geral e a Serra do Mar dividem Santa Catarina em duas vertentes. A vertente do litoral, aonde que no geral predominam terras baixas, estão vendo aqui, ó? E a vertente número 2, a vertente do Planalto, aonde que no geral predominam terras altas. Quarta, a hidrografia de Santa Catarina apresenta o predomínio de um regime pluvial de alimentação. A maior parte das águas dos rios catarinenses vem das chuvas? Sim, com destaque para o Rio Uruguai e o Rio Itajaí-Açu, respectivamente localizados. O Uruguai, tudo que está em amarelo é bacia do Uruguai, tá? Bacia do Uruguai, a bacia do Uruguai na vertente atlântica. Opa, ó a pegadinha, ó a pegadinha. Rio Uruguai, vertente do interior, vertente de Planalto. Rio Itajaí-Açu, vertente atlântica. Quase que o Greg ia cair na pegadinha de novo. Dessa vez eu li com calma. Leia você também, ó. O rio Uruguai, o que está em amarelo, o que está em verde, bacias que fazem parte da vertente do interior, da vertente de Planalto. O que está em roxo, no caso aqui o rio Itajaí-Açu, vertente do litoral. Beleza? Lembrando que o Itajaí-Açu, a bacia do Itajaí-Açu, é a maior bacia hidrográfica totalmente catarinense. Lembrando também que nenhum rio da vertente atlântica faz parte da bacia platina. Da bacia platina, só os rios da vertente do interior. A vertente interior em Santa Catarina é caracterizada por rios que correm totalmente na direção do rio Uruguai, formando a bacia do Uruguai. Falso. Ó, o que está em verde também é vertente do interior, e esses rios aqui não correm na direção do rio Uruguai, correm na direção do rio Iguaçu. O Planalto Norte Catarinense é vertente do interior, é vertente do Planalto, mas os rios correm para a bacia do Iguaçu, que na verdade é afluente do Paraná. O clima de Santa Catarina é o subtropical úmido, com grande amplitude térmica e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Perfeito. Ó, chuvas bem distribuídas e grande amplitude. As massas que mais influenciam o nosso clima, massa tropical atlântica, número 3, massa polar atlântica, número 4, no choque das duas provoca chuva frontal. E um pouquinho a massa tropical continental, só que essa é quente e seca. O ar seco não influencia, não. O calor, um pouquinho no verão. Sétima, o clima CFB, C significa mesotérmico, F, olha aqui embaixo, F sempre úmido. O Bzinho significa que o verão é ameno. Então, ó, o clima CFB é característico das regiões mais altas de Santa Catarina, a região serrana, do Planalto, apresenta verões frescos, amenos e invernos frios e rigorosos. Geadas são comuns no inverno e ocasionalmente até neve. A vegetação de Santa Catarina é diversificada, abrangendo desde a exuberante Mata Atlântica nas planícies, o que está em verde escuro, né? A planícies, serras, vales e encostas eram recobertos por Mata Atlântica. Até os campos de altitude, o que está em amarelo, a mata de araucárias, que está em marrom, que cobria originalmente a região do Planalto. Verdadeiro. Originalmente, a floresta umbrófita mista, falou em floresta umbrófita mista, nós estamos falando de araucárias. Estava presente nas regiões litorâneas? Não. O que está em verde escuro aqui, ó, é Mata Atlântica, umbrófita densa. Araucárias é o que está em laranja. Araucárias é umbrófita mista. Esse é o erro. Entenderam? Ó, vem para esse perfil aqui, ó. O nosso planalto, que é inclinado para oeste, ó, aqui é a Serra Geral. Aqui é a parte mais alta do nosso planalto, beleza? O nosso planalto ele é inclinado para oeste. Ele era coberto originalmente por mata de araucárias.
A paisagem dos campos tem um relevo suavemente ondulado, solos rasos, pobres de nutrientes, originados dos derrames basálticos ácidos, certo? A cobertura vegetal limita-se a um tapete extenso de gramíneas e ervais que rodeia capões de mata umbrófita mista secundária, mata de araucárias, verdadeiro. 11ª, a colonização portuguesa, iniciada no século XVII, ocorreu sem conflito significativo com as populações indígenas, que aceitaram pacificamente a presença dos colonizadores. Não, errado. As 3 vilas mais antigas de Santa Catarina são portuguesas, são vicentistas portuguesas, a mesma coisa, ó. Nossa Senhora das Graças do Rio São Francisco, Nossa Senhora do Desterro e Nossa Senhora dos Anjos da Laguna. Falou em litoral catarinense, portugueses, vicentistas, a mesma coisa. E no século seguinte, no século XVIII, eles trouxeram também açorianos, que também são portugueses. Próximo, ó. A chegada dos açorianos no século XVIII foi fundamental para a ocupação do litoral, trazendo práticas da pesca e agricultura que moldaram a economia local, verdadeiro. Já existiam as 3 vilas portuguesas, vicentistas, né? Nossa Senhora das Graças, do Rio São Francisco, Nossa Senhora do Desterro, Nossa Senhora dos Anjos da Laguna. Mas eram 3 pequenas vilas, isoladas, lá no século XVII. Elas tinham sido invadidas várias vezes, por exemplo, por espanhóis. Por isso que no século XVIII, a partir de 1748, Portugal traz para cá açorianos, que eram portugueses que viviam na ilha dos Açores e colocam no litoral de Santa Catarina. A chegada dos negros em Santa Catarina está intimamente ligada ao processo colonial e de escravidão, e a sua presença e cultura deixaram um legado duradouro na formação da identidade catarinense, sim, principalmente nas cidades litorâneas, né? E também na região do Planalto, porque negros escravizados ajudavam os tropeiros paulistas, atravessando o Planalto, buscando gado vivo e levando esse gado vivo para ser vendido lá em São Paulo. 14ª, os tropeiros paulistas desempenharam um papel vital no desenvolvimento econômico e cultural de Santa Catarina, estabelecendo rotas comerciais, promovendo a ligação entre São Paulo e Rio Grande, passando por Santa Catarina, ligando o Rio Grande por São Paulo. Em resumo, no caminho dos tropeiros surgiram pousos que viraram vilas, que viraram cidades, como Nossa Senhora dos Prazeres de Lages, Curitibanos, Mafra verdadeiro. A gênese e a formação do território catarinense apontam para a facilidade inicial de ligação entre o Planalto e o litoral. Errado. O relevo catarinense é extremamente acidentado, as serras atrapalharam a ligação do litoral com o interior. Sobretudo, a ocupação do oeste do estado foi efetivada por excedentes de colonizadores europeus que vieram dos vales litorâneos de Santa Catarina. Só deixa eu melhorar um pouquinho aqui a imagem, só um pouquinho aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho, pronto, assim agora ficou melhor. Tá errada a frase, tá? Que história é essa de falar que quem colonizou o oeste foram europeus que vieram aqui dos vales litorâneos? Errado. Quem colonizou o oeste foram gaúchos descendentes de italianos e alemães. Fechou, moçada? Calma, paramos a parte. É tudo a primeira parte, hein? Quarta-feira tem a segunda parte, de Geografia Geral, Brasil, Santa Catarina e Atualidade. Então, nos próximos 10 minutos, vamos fazer uma revisãozinha de atualidades? Vamos lá. Todo mundo está ligado que a Austrália, esse ano, criou uma lei proibindo redes sociais para menores de 16 anos, né? O projeto foi aprovado pelo parlamento e, segundo o parlamento, o objetivo é proteger crianças e adolescentes dos malefícios das redes sociais. Sim. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Congresso aprovou e o Lula sancionou uma lei que proíbe, que restringe, que limita o uso de aparelhos eletrônicos, especialmente os celulares, dentro de escolas. Está aí a lei, tá? A lei tem por objetivo dispor sobre a utilização por parte de estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis e pessoais, inclusive telefones celulares, em estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica. Educação básica é a educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Com o objetivo de salvaguardar a saúde mental, física e psíquica de crianças e adolescentes. Está aí a lei, que depois vocês podem ler com calma, né? Só lembrando que muitos deputados e senadores citaram, né, o relatório da Unesco, que inclusive foi o que eu usei no meu mestrado, sobre tecnologia na educação, uma ferramenta a serviço de quem, né?
Ah, na prática, o relatório como um todo, não é que ele diz que tem que proibir o celular. Ele diz que o celular mal utilizado, o celular utilizado sem regras, sem objetivos pedagógicos dentro das escolas, gera mais problemas, atrapalha mais do que ajuda. Né? O relatório incentiva a chamada educação digital, o uso de dispositivos eletrônicos para fins didáticos, pedagógicos, de maneira pontual, não o tempo todo. Né? Na verdade, é usar de maneira responsável. Beleza? Mas a lei no Brasil foi aplicada, vem gerando resultados até o momento positivos, né? Muitos professores dizem que os alunos agora, como não podem usar o celular, estão prestando mais atenção nas aulas. Você concorda com isso? Há quem diga que não, tá bom? Vamos lá, qual foi a palavra do ano passado? A palavra do ano passado foi brain rot. Ela foi eleita pelo dicionário Oxford. Greg, o que é brain rot? É podridão cerebral, mas pode significar também lixo mental, declínio mental, mente deteriorada ou até mesmo estado de alienação. No mundo inteiro, todo mundo preocupado com as redes sociais, no mundo inteiro, todo mundo preocupado com o vício em redes sociais, né? Ah, é, tanto é que alguns dos livros mais vendidos no ano passado abordavam isso, né? Por exemplo, Geração Ansiosa, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. BRICS, Brasil assume a presidência dos BRICS, né? E esse ano a reunião dos BRICS vai ser no Rio de Janeiro, tá? A atuação brasileira terá dois eixos fundamentais: a cooperação do Sul global e a reforma do Conselho de Segurança da ONU, a reforma da governança global. ONU que completa 80 anos e BRICS que nesse ano tiveram um novo membro pleno, né? Lembra? A Indonésia. Os BRICS agora são 11 países. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, e esse ano se juntou aos membros plenos a Indonésia. Lembro também, né, que no finalzinho do ano passado, rebeldes sunitas tomaram o poder na Síria, aqui ó, Síria, tomaram o poder em Damasco e derrubaram Bashar al-Assad. Os rebeldes sunitas, né, eles fazem parte do HTS, Hayat Tahrir al-Sham, que significa Organização para a Libertação do Levante. O grupo é a maior das milícias insurgentes que lutam lá na Síria desde o início da Primavera Árabe, lá em 2011. O HTS tem suas origens na Al-Qaeda. O Al-Golani é o líder do HTS, agora é o presidente, né? E, repito, esse grupo jihadista, ligado historicamente à Al-Qaeda, formou um dos grupos rebeldes que lutou contra o Bashar al-Assad na Síria, a Frente al-Nusra, e hoje se chama HTS. Está aí o líder, Ahmad al-Shara, né? Beleza? O atual presidente da Síria. Mas por que o Assad foi deposto tão rapidamente ano passado? Porque, olha só, a Primavera Árabe começou em 2011. Até metade de 2024, até 2024, ninguém tirou o Assad. Por que em rapidinho, 3, 4 meses, ele caiu? Ele caiu porque ele deixou de receber apoio do Irã, é porque o Irã está na guerra lá com Israel. Deixou de receber apoio do Hezbollah, que está lá na guerra com Israel. E deixou de receber apoio da Rússia, que está na guerra da Ucrânia. Sem quem desse apoio ao Assad, ele acabou caindo rapidinho, até porque a maioria da população da Síria é sunita e a família Assad está no poder desde 71, é alauíta, beleza? E adivinha o que está acontecendo agora? Os alauítas caíram, os sunitas tomaram poder, e agora os sunitas estão perseguindo os alauítas. A ONU diz que está ocorrendo uma limpeza étnica na Síria. Os sunitas estão expulsando, reprimindo e matando alauítas na Síria. Muda de assunto, 2024 foi o ano mais quente da história e a temperatura já ficou acima do 1,5 grau de aquecimento. Isso é um problema. Todos os modelos indicam que ano passado foi o ano mais quente da história. E sabe qual é o problema maior? Como já ficou 1,5 grau acima do normal, isso era o grande objetivo do Acordo de Paris. Lembra? Acordo de Paris, 2015, um tratado com o objetivo de diminuir as emissões de gás de estufa, para que até o final desse século a temperatura aqueça menos de 2 graus. O ideal é que aquecesse 1,5. Cara, esse cenário era para 2100. Nós estamos em 2025 e já chegou a 1,5.
Brasil teve o 2024 mais quente da história. Foi o ano mais quente da história desde que a gente começou a, a registrar a temperatura em 61. E qual é o problema disso? Se a atmosfera está mais quente, automaticamente os fenômenos climáticos, meteorológicos extremos ficam mais extremos e mais intensos. Vocês lembram daquele mega incêndio que destruiu mais de 10 mil casas na Califórnia, por exemplo, em Los Angeles? É. Sim, porque ficou mais quente do que o normal, ficou mais seco do que o normal. Ô, Grega, mas incêndios na Califórnia sempre ocorrem ao longo da história. Sim, só que ano passado eles foram bem mais intensos do que o normal. Por quê? Porque o vento Santana, por exemplo, que é um vento quente e seco, estava mais quente, mais seco do que o normal, favorecendo ainda mais as queimadas, tá? Vamos agora para o cinema brasileiro. Eita, o filme Ainda Estou Aqui foi indicado a vários prêmios, ganhou vários prêmios, né? Por exemplo, Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz, dedicou o prêmio à mãe. O filme brasileiro Ainda Estou Aqui ganhou também o prêmio de melhor roteiro em Veneza. Ganhou também o principal tema, o principal prêmio do cinema espanhol, o filme também levou, e foi pela primeira vez na história um filme brasileiro indicado ao Oscar em 3 categorias, né? Melhor filme internacional e melhor atriz. Acabamos ganhando o Oscar de melhor filme internacional, o primeiro Oscar da história do Brasil. Oh, fica esperto, a CAF é capaz de cobrar essa bobagem, bobagem, perdão, é uma coisa incrível, mas com tanta coisa da geografia, da história, é capaz de cobrarem especificamente isso aqui, né? Vamos devagar. O nosso filme, Ainda Estou Aqui, foi indicado em 3 categorias. Melhor filme, pela primeira vez na história, tá? Nunca nenhum filme brasileiro tinha sido ligado à categoria melhor filme. Filme internacional, melhor filme internacional e melhor atriz. Acabamos ganhando na categoria melhor filme internacional. Quem ganhou o Oscar de melhor filme foi A Nora, que eu vi e, sinceramente, tem umas cenas quentes ali, né? Bastante cenas quentes, mas, sei lá, não sei se o meu lado brasileiro está falando mais alto, beleza? Próxima, a partir desse ano nasceu a geração beta, né? Sim, olha para cá, a partir de quem nasce agora a partir de primeiro, quem nasceu, né, a partir de 1º de janeiro de 2025 é a geração beta. Se você não sabe, olha para cá. Geração grandiosa, 1901 a 1927. Geração silenciosa, 1928 a 45. Baby boomers, 46 a 64. Geração X, 65 a 79. Os millennials, 1980 a 94. Geração Z, né, 95 a 2009. Vocês são geração Z, a grande maioria. Geração Alpha, 2010 e 2024. E a partir de 1º de janeiro desse ano, nasceu a geração Beta, que é uma geração que vai estar influenciada por algoritmos, inteligência artificial, internet das coisas, Jesus amado. Vem agora para Santa Catarina. Santa Catarina tem 4 das 5 cidades com metro quadrado mais caro do Brasil. Que loucura! Balneário Camboriú, Itapema, Vitória, Itajaí e Florianópolis são as 5 cidades com o metro quadrado mais caro do Brasil. E aí eu fico pensando, né, numa faixa de 100 quilômetros do litoral catarinense, nós temos 4 das 5 cidades com o metro quadrado mais caro do Brasil. É porque se eu pegar de Florianópolis, né, Itapema, Balneário Camboriú e Itajaí, isso dá uma linha reta de mais ou menos uns 90, 100 quilômetros. Que loucura, né? Tá aí Itajaí, tá aqui Itapema, tá aqui Florianópolis, tá aqui Balneário Camboriú. Opa, cidades que cresceram muito nos últimos 50 anos e que começam a sofrer problemas, né, pela rápida urbanização. Por exemplo, esse ano, em fevereiro, choveu muito forte. Realmente, choveu acima do normal. Foi uma coisa absurda. Do litoral da Grande Florianópolis até o litoral do Vale do Itajaí, tá? 13 cidades decretaram situação de emergência. Litoral Norte e Grande Florianópolis foram as regiões mais atingidas. Em alguns municípios, choveu em 24 horas 200 milímetros, sendo que a média para um mês é 220, né? Teve uma estação lá de São José que chegou a mapear 542 milímetros. E sabe o que mais preocupa? A meteorologia não conseguiu prever essas chuvas intensas.
Especialistas afirmam que isso já pode ser reflexo do aquecimento global. Está acontecendo em algumas regiões do planeta, chuvas extremamente torrenciais num curto espaço de tempo, sendo que nenhum modelo meteorológico, nenhum satélite, nada conseguiram prever isso. Será que isso já é o aquecimento global? Olha aqui a circulação marítima, ó, que jogou a umidade toda de leste contra o litoral de Santa Catarina. E aí, se as cidades estão cheias de concreto, asfalto, cimento, se a água já não tem mais onde filtrar, se os rios foram captados, aí os problemas ocorrem. É isso que a gente fica pensando. Num cenário de aquecimento global, os eventos climáticos vão se tornar mais extremos, mais intensos, mais frequentes. Será que nós estamos preparados? Vamos agora para a Venezuela. Mesmo diante de todos os protestos, Nicolás Maduro, tomou posse do seu terceiro mandato. Grande parte dos países do planeta considera essa reeleição fraudulenta, né? Mas, né, ele tomou posse. Segundo a principal ONG de defesa dos direitos humanos, a Human Rights Watch, né? Segundo ela, a Venezuela está vivendo uma ditadura, que existem elementos básicos, né? Todos os elementos básicos da democracia estão sendo violados. Só lembrando que Maduro foi primeiro presidente da Assembleia, lá em 2005, 2006. De 2006 a 2013, foi ministro das Relações Exteriores. Depois foi vice-presidente e, com a morte de Maduro, assumiu a presidência. Notícia boa no esporte. Em Buenos Aires, João Fonseca se tornou o mais jovem tenista brasileiro campeão da ATP. 18 anos de idade, hein, cara? Notícia boa também, num primeiro momento, Hamas e Israel selaram um cessar-fogo, né, na guerra que já durava 15 meses, por isso que o Hamas soltou reféns, Israel também, só que infelizmente o cessar-fogo não demorou muito tempo, no início de março, as negociações não avançaram e Israel voltou a atacar. Beleza? Queridos, terminei a primeira parte do aulão, hein? Geografia geral, geografia do Brasil, Santa Catarina, atualidades. A segunda parte vem na próxima quarta-feira. Te espero das 7 até umas 8h15, como hoje aqui, ó. Foi uma aula de 1h10, 1h15, tá? Gente, é a última semaninha, a ideia é pegar tudo, tá? Então, te espero para quarta-feira, para o nosso aulão final. Foco, força, continue estudando, que vai dar certo. Um grande beijo. Tchau, gente. Valeu.